Boa noite, meus queridos, tudo bem? Então, iniciando mais uma aula, nossa aula hoje de matemática, e vamos falar sobre triângulos. O material que vocês pegaram hoje, vocês não irão devolver. Observa que é apenas uma pequena apostila para vocês acompanharem essa aula, tá bom? Então, pegue o material de vocês aí, beleza? E a gente vai lendo e explicando para que vocês possam compreender, né, o conteúdo sobre triângulos, e aí sim nós iremos fazer os exercícios na próxima aula de matemática, beleza? Peguem aí o material e vamos para a aula. Então nós estamos estudando os triângulos, né? Os triângulos fazem parte da geometria, é uma figura geométrica. O que são as figuras geométricas? São as figuras de tudo aquilo que está ao nosso redor. Tudo aquilo que está ao nosso redor, que tem uma forma, é tido como, né, uma figura geométrica. No nosso caso, estamos vendo o triângulo, correto? Que é um estudo da geometria, um ramo da matemática que dedica a observar as formas, os tamanhos, as dimensões das figuras presente no espaço. Tranquilo? Então vamos para o triângulo. Observa aqui, o triângulo, né, não liga para o desenho, está aqui no quadro. Então aqui eu tenho um formato de um triângulo. Tranquilo, todo mundo já viu esse formato. Então é uma figura plana, é uma figura geométrica. Para se ter o triângulo, ela precisa de 3 lados. 1, 2, 3. Ótimo. Tem que ter 3 lados, independente do formato. Observa aqui. É um triângulo? Sim. Por quê? 1, 2, 3. Então, qualquer figura que tenha 3 lados vai ser um triângulo. Beleza? Pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser de lado. 1, 2, 3. É um triângulo. Até aí, tranquilo? O que mais eu preciso saber sobre o triângulo? Acompanhando a nossa folha de exercícios aqui, nós observamos que fala assim, ó, triângulo é uma figura geométrica. Então, o que é o triângulo? É uma figura geométrica plana. O que tem um triângulo? 3 lados. É como se eu fosse fazer isso. Aqui, essa caneta seria um lado. O lado, então, é essa parte aqui do triângulo, certo? Um lado, 2 lados, 3 lados. Formei o triângulo. Então, os lados são as partes do triângulo, beleza? O que mais tem um triângulo? Um triângulo também tem 3 vértices, tá? E o que são as vértices? As vértices já são os encontros dos lados. Aonde que os lados se encontraram? Olha aqui. Então, as vértices estão nas extremidades. Observa, quando eu pego esse lado e encontro com esse segundo lado, aqui, onde os 2 lados se encontram, é formado a primeira vértice. Entenderam? Quando, agora, eu pego o terceiro lado, observa aqui, um lado, 2 lados, uma vértice. Pego o terceiro lado e coloco aqui, eu vou formar a segunda vértice, a terceira vértice. Entenderam? Então as vértices são os encontros dos lados. Beleza? Aqui eu tenho um lado, 2 lados, 3 lados. Uma vértice, 2 vértices, 3 vértices. O triângulo, então, tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. E onde ficam os ângulos? Os ângulos ficam por dentro, chamados de ângulos internos. Fica por dentro do triângulo. Observa aqui. Eu tenho um ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos. Beleza? Então, todo o triângulo é uma figura geométrica plana e constituído por 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Tranquilo?
essa é a primeira informação que nós precisamos gravar. O que é um triângulo, certo? E o que constitui um triângulo? O triângulo é constituído por 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Quem gosta de uma sinuquinha, lembra bem desse triângulo na hora de montar, né? Para a saída do jogo, correto? Você coloca as bolas de bilhar ali no triângulo e forma, né, a saída do jogo. Quando o carro também quebra, nós colocamos o que ali para sinalizar? O triângulo. Então, são vários os formatos que temos no espaço que aí se dá essa forma geométrica do triângulo, beleza? Tá, então nós já entendemos o que é um triângulo, do que ele é constituído. Uma nova informação. Todo triângulo tem um espaço, né? Ele tem uma metragem. E qual é o tamanho de um triângulo? Olha só, todo triângulo mede 180 graus. Qualquer triângulo. Pode ser grande, pode ser pequeno, deitado, meio bagunçado. Ele vai medir sempre quanto? 180 triângulos. Essa informação você tem que gravar para que você possa entender como calcular a base de um triângulo. Tranquilo? Então, qual que é a área de um triângulo? 180 graus. Sempre. A área de um triângulo será sempre 180 graus. Eu montei um novo triângulo aqui. Observa que o formato dele, comparado com esse, é diferente, beleza? Porém, ele também possui 1, 2, 3 lados. Ele também possui 1, 2, 3 vértices. E ele também possui 1, 2, 3 ângulos. Ou seja, o desenho é diferente, mas também é um triângulo. E assim como qualquer triângulo, qual que é a área dele? Total. A área total dele vai ser quanto? 180. Isso é regra. Uma informação. Todas as vezes que você vê um triângulo e o ângulo dele estiver com esse formato aqui, quer dizer que esse ângulo desse triângulo equivale a 90 graus. Beleza? Então, todas as vezes que tiver esse formato no ângulo desenhado de um quadradinho, significa que o ângulo desse triângulo é de 90 graus. Como que você calcula os ângulos de um triângulo? Sempre a questão ela vai te dar 2 informações para você descobrir a terceira. Por exemplo, se eu coloco esse triângulo aqui, correto? Eu sei que ele tem 3 ângulos. O primeiro ângulo, um segundo ângulo e um terceiro ângulo. Pensem comigo. E aí aqui, esse ângulo é de 30 graus. E aqui eu coloco um ponto de interrogação. Ou seja, uma pergunta. E aí a questão te pede. Esse triângulo aqui, qual é o número do ângulo que ele está te pedindo? Qual é esse ângulo? Você vai ter que fazer a questão, vai ter que resolver esse probleminha. Nós já temos algumas informações. Vamos lá? Primeiro, eu sei, ele me deu um primeiro ângulo, que é quanto? 30. Eu tenho um segundo ângulo, não tem nada escrito aqui, mas eu já guardei a informação de que todas as vezes que o ângulo for nesse formato, ele equivale a quanto? A 90, não é? 90. Então, 30 mais o quê? 90. Beleza? Então, eu já tenho 2 ângulos. Falta o terceiro. Como que eu chego nesse terceiro ângulo? Como que eu vou saber qual que é esse terceiro ângulo? Observa o seguinte. 30 mais 90 vai dar quanto, galera? Quanto? Hã? Faz a conta direita aí, seu Assis. 120. Muito bom. 120. Eu não sei que a área total de um triângulo é quanto? Qual que é a área total? Lembra pra mim? Hein, Val? Hã? Rominho acertou aí, né? A área total é 180. Se a área total é 180 e eu tenho 120 de 2 ângulos, é só eu subtrair essa conta. Então eu vou tirar 120 de 180. Vai ficar quanto nesse ângulo? Hã? Tirei 120 de 180, vai ficar 60, correto? Então o ângulo que me falta aqui, eu acabei de descobrir ele.
esse ângulo aqui vale 60. Então é assim que vão aparecer as questões, para você descobrir o terceiro ângulo. E essas informações você vai fazer com uma continha, beleza? Olha só, 30 com 90 com 60 dá os 180 que todo triângulo tem que ter. Beleza? Tranquilo? Então vamos fazer mais alguns para que vocês possam entender melhor. Vamos lá? Sempre aqui é quando eu estiver calculando os ângulos dos triângulos. Eu não estou calculando os lados, eu estou calculando os ângulos, certo? Então a questão diz assim: calcule os ângulos do triângulo. Vamos lá? Olha aqui, para que vocês entendam. Eu tenho um triângulo aqui formado com 3 ângulos, beleza? O primeiro ângulo, a questão me dá informação. Ela diz que eu tenho 45, beleza? Fala que esse primeiro ângulo aqui mede 45 graus, tranquilo? Esse segundo ângulo, observa o desenho. Quanto que mede? Quanto que vale essa área? 90, né? Não está escrito, mas eu já sei. Logo, sobrou-me o terceiro ângulo. E aí sim que eu vou fazer o cálculo para descobrir esse terceiro ângulo. Então façam vocês aí rapidão na folha mesmo. Faz um rascunhozinho aí. Tranquilo? Lembra como que faz? Né? 90 mais 145. (90 mais 45) dá quanto? Fizeram aí? Já? Legal. Deu quanto? 135, beleza? 135 menos quanto? 180, que é a área geral do triângulo, beleza? Vai dar um resultado X aqui. Esse resultado é esse terceiro ângulo que eu estou procurando, né? Que deu quanto? 45, não é? 45 mais 45, 90. 90 mais 90, 180. Tem até a musiquinha do Thiago Bravo, depois eu vou mandar ela para vocês, que é a música do triângulo, tá bom? Depois eu vou mandar ela. Vocês perceberam que pelos formatos de triângulo que eu desenhei aqui para fazer as questões, eles não são todos iguais. Então os triângulos são diferentes. E eles se dividem. Eles se dividem em 2 grupos. Eles se dividem em relação ao ângulo e se dividem em relação aos lados, beleza? Então vamos saber quais são os triângulos em relação aos ângulos, beleza? Então, como eu havia mencionado, os triângulos se dividem de acordo com os ângulos e de acordo com os lados. Nós já sabemos que os ângulos são os cantinhos internos da área total do triângulo, correto? Tá. Os triângulos de acordo em relação ao ângulo se dividem em 3. Observa que na folhinha que vocês estão aí, vocês têm os nomes deles. Peguem aí para mim na última folha. São eles. Acharam aí? Encontraram? O professor não encontrou não. Mas já vamos lá. Em relação aos ângulos internos, os triângulos podem ser classificados em 3 tipos: retângulo, obtusângulo e acutângulo. Nós vamos entender como que a gente identifica que triângulo é esse quando você vê um triângulo desenhado. Quando você olhar para os ângulos deles, você identifica que triângulo é esse de acordo com os ângulos, tá bom? Eles podem ser 3. Vamos relembrar? Olha aí. Retângulo, obtusângulo e acutângulo. São nomes meio difíceis mesmo, né? Mas não é de comer nem de passar no cabelo. São nomes de triângulos. Então, vem aqui comigo. Olha só. Primeiro,
eu tenho que entender a questão dos ângulos. Todas as vezes que eu tiver um ângulo com esse desenho aqui, quadradinho lá no ângulo com um pontinho no meio, ele é chamado de ângulo reto. Repete comigo, ângulo reto. Olha aqui, reto. Quando eu tiver esse formato, tá bom? Olha, o ângulo está retinho. Ele é chamado de ângulo reto. Ele mede quanto? 90 graus. Sempre mede 90 graus. Tem outro ângulo que é chamado de ângulo agudo. Olha aqui, ângulo agudo. Sempre os ângulos agudos, eles vão medir, eles são menores do que 90 graus. Eles são menores do que 90 graus. E os terceiros ângulos é chamado de obtuso. Obtuso. Eles são maiores do que 90 graus. Tranquilo? Tá. Essa informação aqui vocês anotem aí na folha. Ângulo reto mede 90 graus. Agudo menor que 90 graus. Obtuso maior que 90 graus. Depois dessa informação, vamos aqui para os triângulos. O primeiro triângulo, de acordo com o ângulo que eu vou ver, é o acutângulo. Olha aqui. Como que eu identifico se um triângulo é acutângulo? O triângulo acutângulo possui os três ângulos agudos. Entenderam? Os três ângulos do acutângulo são agudos. O que é o ângulo agudo mesmo, professor, que eu já esqueci? Olha aqui, menor que 90 graus. Ele é menor que 90 graus. Então, aqui não tem valores em nenhum, mas se eu fosse colocar os valores neles, como que eu poderia colocar? Vamos lá? Olha só. Se o acutângulo, os três ângulos são agudos, e eu sei que agudo é menor que 90 graus, então eu teria que fazer o quê? Colocar três ângulos aqui que fossem menores do que 90. Então eu poderia colocar, olha aqui, 60, 60 e 60. 6, 12, 18. Deu ou não deu 180? Deu. E os três ângulos são menores do que 90. Beleza? Então sempre o acutângulo, os três ângulos serão agudos. Quando eu ver um triângulo onde os três ângulos são agudos, ele é chamado de triângulo acutângulo. Belezinha? Encontre o acutângulo aí na folha. É a última página, o último desenho. Estão aí? Observa, acutângulo. São triângulos onde todos os seus ângulos medem menos do que 90 graus. Por quê? Porque os três ângulos são agudos. Beleza? Então, esse é um triângulo acutângulo. Agora vamos para o triângulo retângulo. Voltou a folha aí. Na segunda folha, lá embaixo. Retângulo. São triângulos onde um de seus ângulos mede 90 graus, conhecido como ângulo reto. Os demais ângulos são chamados de complementares, cuja soma é igual a 90. Então, olha só, triângulo retângulo possui um ângulo reto. Eu já sei que um ângulo reto mede quanto? 90 graus. E dois agudos. O que é um ângulo agudo? Menor do que 90 graus. Beleza? Então, o triângulo retângulo sempre vai ter um ângulo de 90 graus e os outros dois agudos, menores do que 90 graus. Então aqui, se a gente fosse colocar números nesses ângulos, seria, aqui eu já sei que é quanto? 90. E aqui, dois ângulos menores do que 90. Eu poderia colocar 55 e 35, que daria quanto? 90 também. Beleza? Somando 90 mais 35 mais 55 vai dar os 180 da área do triângulo. Beleza? Esse é o triângulo retângulo. Então o que é um triângulo retângulo? Possui um ângulo reto e dois ângulos menores do que 90. Ou seja, dois ângulos agudos. Tranquilo? Então já vimos dois tipos de triângulo com relação aos ângulos.
que é o triângulo acutângulo e o triângulo retângulo. Tranquilo? Tá difícil? Tá complicado? Volta aí, acelera, tá bom? Qualquer coisa, chama lá no zap, beleza? Vamos pro terceiro triângulo então. E o nosso terceiro triângulo com referência aos ângulos é o triângulo obtusângulo. Tá aqui o danado, tá bom? Qual que é a diferença dele para os demais? Para o acutângulo e para o retângulo. O triângulo obtusângulo, difícil de falar, né? Possui um ângulo obtuso. Observe que ele é maior. O que é um ângulo obtuso? Maior do que 90 graus. De 91 para cima. Entenderam? Então esse ângulo aqui é maior do que 90 graus. E esses dois ângulos são menores do que 90 graus. Observa. Possui um ângulo obtuso e dois agudos. Agudo, menor do que 90. Entenderam? Então, só tem um triângulo com referência aos ângulos que vai ter um ângulo obtuso maior do que 90. É o obtusângulo. Sempre. Beleza? Então, se eu fosse colocar números nesses ângulos, seria como? Observa o seguinte. Se eu colocar aqui, nesse ângulo obtuso, que é maior do que 90, 100, vamos imaginar que esse ângulo aqui, né? Ele tem uma área de 100 graus, beleza? Sobrou quanto para esses outros dois? Se a área total de um triângulo é 180, sobrou 80, não foi? Eu já não sei que o obtusângulo tem um ângulo maior do que 100 e dois menores do que, maior do que 90 e dois menores do que 90. Então, se eu colocar aqui 40 e aqui 40, fechei a área do triângulo, deu 180, beleza? Um ângulo maior do que 90, dois ângulos menores do que 90. Isso é um triângulo obtusângulo. Tranquilo? Então, relembrando, o triângulo possui 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Beleza? Os triângulos se modificam de acordo com as suas formas, né? Com referência aos ângulos, os triângulos podem ser triângulo obtusângulo, triângulo acutângulo e triângulo retângulo. Tranquilo? Os ângulos recebem 3 nomes. Ângulo reto, quando ele mede 90 graus. Ângulo agudo, quando ele é menor do que 90 graus. E ângulo obtuso, quando ele é maior do que 90 graus. Essas são as informações até então. Continuando aí na apostila. Aqui é quando o triângulo se diferencia de acordo com os ângulos. Tranquilo? Mas o triângulo também se diferencia de acordo com os lados. Os lados dos triângulos também me dão mais 3 nomes. Bem no início aqui, ó, na primeira página. Leiam aí comigo. Abaixo do triângulo. Os elementos formam a região conhecida como região triangular. São eles: vértices, os pontos indicados A, B e C são chamados de vértices. Tranquilo. Aí vem tipos de triângulos. Os triângulos podem ser classificados de acordo com seus lados e com seus ângulos. A dos ângulos nós já vimos. Um triângulo pode ser mais de um ao mesmo tempo. De acordo com os lados, eles são classificados em 3 tipos também. E aí eles são chamados de equilátero, isósceles e escaleno. Aí é de acordo com os lados. De acordo com os ângulos, eles são acutângulo, obtusângulo e retângulo. De acordo com os lados, eles são equilátero, isósceles e escaleno. Lembrando que os ângulos estão aqui e os lados estão aqui. Então, os triângulos podem ganhar nomes de acordo com os ângulos e de acordo com os lados. De acordo com os lados, eles podem ser equilátero, isósceles e escaleno. Vamos ver cada um deles também e como que a gente classifica de acordo com os lados. Beleza? Então vamos lá.
Em relação aos lados, os triângulos podem ser equilátero, isósceles e escaleno. Aqui na folha também está bem explicado aí. Como que eu diferencio os triângulos, se ele é equilátero, isósceles ou escaleno, olhando os lados deles? Observa, quando eu olho para esse triângulo, ele possui os três lados. Primeiro lado, 3 centímetros. Segundo lado, 3 centímetros. Terceiro lado, 3 centímetros. Os três lados são iguais. Essas informações vai vir no triângulo para você observar, para você dizer qual é o nome dele, beleza? Tá. Então, os três lados do triângulo são iguais, ele é chamado de triângulo equilátero. Beleza? Por quê? Porque os três ângulos são iguais. Todas as vezes que os três lados forem iguais, triângulo equilátero. Aqui eu tenho um lado de 4 centímetros, segundo lado 4 centímetros, terceiro lado aqui 3 centímetros. Não era 4 não, 3 centímetros. Então eu tenho dois lados iguais e um lado menor, um lado diferente. Esse triângulo é chamado de triângulo isósceles, beleza? Três lados iguais, equilátero. Dois lados iguais e um lado diferente, isósceles. E o escaleno possui os três lados diferentes. Observa, primeiro lado 4 centímetros, segundo 2 centímetros, terceiro 3 centímetros. Cada lado possui uma metragem. Então, triângulo escaleno. Assim que a gente diferencia os triângulos pelos lados. Olha lá, lendo. Equilátero são os triângulos que possuem os três lados iguais. Beleza? Isósceles são triângulos em que pelo menos dois de seus lados têm medidas iguais. E o terceiro pode ser maior ou menor, mas é diferente. E o escaleno são os triângulos em que todos os lados possuem medidas diferentes, né? Os três lados, cada um tem uma metragem. Essa é a divisão dos triângulos de acordo com os lados. Então os triângulos se dividem em lados e ângulos. Os lados são chamados de escaleno, isósceles, né? E equilátero. E de acordo com os ângulos, eles podem ser acutângulo, obtusângulo e retângulo. Beleza? Revisem, leiam a folha e aí depois que tiverem lido a folha, reforcem com o vídeo. E para quem está, né? Não sei se todos têm o livro de matemática, aí número 2, não número 1, que já é do 8º e 9º ano, que é a série que vocês estão fazendo, é lá na página 13, tem um capítulo sobre triângulos, que é o que a gente está vendo, beleza? Então quem tem, pegue e dê uma olhada. Então essa semana, essa aula é só de explicação. Tire suas dúvidas, mande sua pergunta, beleza? Na semana que vem, sim, vamos ter uma bateria de exercícios sobre triângulos. E vamos ficar quantas aulas for preciso para aprendermos. Não entendi, professor? Não se preocupe, reveja de novo. Vamos ter novos vídeos, vamos fazer de uma forma que você possa compreender o conteúdo, tá bom? Um abraço, boa noite, boa aula, bom descanso. Um beijo aí no coração de cada um de vocês.